Eu abri a porta naquela sexta à tarde esperando encontrar o entregador do mercado. Em vez disso, encontrei uma senhora de cabelos brancos, bolsinha presa no braço, olhando para mim com uma expressão levemente confusa, como quem chegou no endereço certo, mas não reconhece a casa. Moça, ela disse, com aquela voz mansa de quem tem mais de 70 anos e aprendeu a ser gentil com estranhos. Você é a faxineira? Eu sou a mãe do Renato. Ele me disse que morava aqui. Eu fiquei parada. A porta aberta. O ar-condicionado soprando nas minhas costas. E aquela frase ecoando dentro da minha cabeça como se precisasse de mais espaço do que eu tinha disponível. Eu sou a mãe do Renato. Eu conheço Dona Lúcia há 7 anos. Fui ao aniversário dela 3 vezes. Levo bombom toda vez que visito o asilo. Ela me conhece pelo nome, pelo menos conhecia, até aquela tarde em que olhou para mim como se eu fosse uma estranha dentro da minha própria casa. Naquele momento, eu soube que a vida que eu conhecia tinha acabado, mas ainda não sabia o tamanho do que estava por vir. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora vamos começar. Meu nome é Rosa, tenho 38 anos, moro no Itaim Bibi e trabalho como gestora de projetos em home office. A minha vida de fora parece daquelas que as pessoas descrevem como equilibrada. Apartamento arrumado, carreira que funciona, casamento de 7 anos com um homem que todo mundo gostava. Renato era daquele tipo de pessoa que enche o ambiente quando entra. Carismático, bem apresentado, com aquela facilidade de fazer qualquer um se sentir especial em 5 minutos de conversa. As minhas amigas viviam falando que eu tinha sorte, e eu concordava porque no começo era verdade. A única coisa que eu sempre citava quando alguém perguntava o que eu amava nele era isso. Pelo menos ele cuida da mãe. Todo mundo tem um defeito, eu dizia, mas homem que visita a mãe no asilo toda sexta não pode ser ruim no fundo. Toda sexta, sem falta. Às 4 da tarde ele pegava o carro, dizia tchau com um beijo rápido na testa e sumia por 2, 3, às vezes 4 horas. Eu nunca questionei. Era a mãe dele. O que eu ia questionar? Tem coisas que a gente não questiona não porque é ingênua, mas porque a resposta que a gente tem parece boa demais para ser examinada de perto. Olhando para trás, eu consigo ver os sinais. O celular sempre virado para baixo na mesa. A desculpa pronta antes da pergunta. A forma como ele respondia a mensagem quando estava no banheiro, mas ficava em silêncio quando estava na sala. A conta corrente que ele disse que separou por organização, mas que eu nunca vi o extrato. Eu via, eu observava, e eu deixava passar porque às vezes é mais fácil acreditar na versão que não dói. Até a tarde em que a porta tocou. Era uma sexta. Renato tinha saído 40 minutos antes. Eu estava no escritório em casa finalizando um relatório quando o interfone chamou. Achei que era o mercado, confirmei o nome do entregador sem pensar e mandei subir. Quando abri a porta, era ela. Dona Lúcia estava de blusa florida, calça bege, a bolsinha preta no braço. Ela parecia bem, física, mas havia algo nos olhos dela, uma nuvem leve, como de quem às vezes perde o fio da conversa no meio. O asilo tinha me avisado uma vez que ela estava com lapsos de memória. Nada grave, coisa de idade, tinham dito. Mas o que ela disse naquele momento estava longe de ser um lapso. O Renato me ligou dizendo que estava em casa. Ela explicou, entrando devagar quando eu abri mais a porta por instinto. Peguei um táxi porque queria conhecer o apartamento novo. Ele nunca me trouxe aqui. Apartamento novo. Eu fiquei parada no meio da sala, enquanto ela olhava em volta com aquela curiosidade tranquila de quem está vendo alguma coisa pela primeira vez. E era. Dona Lúcia nunca tinha estado no nosso apartamento. Em 7 anos de casamento, Renato nunca tinha trazido a mãe para conhecer a casa onde ele morava. Eu tinha ido ao asilo, eu tinha levado bombom, bolo de aniversário, flores, mas ele nunca trouxe ela aqui. Aquela informação bateu em mim com uma força estranha. Não como grito, como água fria descendo devagar. Eu disse que ia fazer chá. Precisava de alguma coisa para fazer com as mãos. Na cozinha, enquanto colocava a água para esquentar, eu me disse que era um engano, que ela tinha confundido os endereços, que a memória dela pregava peças. Eu me disse várias coisas nos 3 minutos em que fiquei de costas para ela, e nenhuma delas me convenceu. Voltei com as xícaras. Sentei na poltrona de frente para o sofá onde ela estava e comecei a conversar do jeito que eu sempre conversava com Dona Lúcia. Com calma, com paciência,
perguntando sobre a comida do asilo, sobre as amigas que ela tinha feito lá, sobre o filho. Foi quando ela mencionou uma rua. Falou assim, de passagem sem perceber o que estava dizendo, que o Renato estava num jantar na semana passada perto da rua Funchal, que a menina nova era simpática, que ela tinha gostado quando ele apresentou no mês passado. A menina nova. Eu derrubei um pouco do chá fora da xícara. Peguei um guardanapo e limpei devagar, devagar, como se aquele gesto pequeno pudesse segurar tudo no lugar enquanto o mundo escorregava. Que bom, eu disse. A voz saiu inteira. Não sei como. Dona Lúcia sorriu e continuou falando sobre outra coisa. Eu ouvia, respondia, sorria nos momentos certos. Por dentro, eu estava em outro lugar completamente. Quando ela foi ao banheiro, peguei o celular e liguei para Renato. Ele atendeu no segundo toque. A voz dele estava normal, levemente distraída, como de quem está no trânsito. Oi, amor. Tô chegando no asilo agora. O que foi? E aí, antes que eu respondesse, eu ouvi. Baixo, ao fundo, quase imperceptível. Uma voz feminina dizendo alguma coisa. E depois o som de uma porta se fechando. Desliguei sem falar nada. Dona Lúcia voltou do banheiro, elogiando a toalha bordada. Eu servi mais chá e fiquei com ela até o asilo mandar o carro que a buscava às 18 horas. Despedi com um abraço. Disse que tinha sido ótimo. Sorri até o elevador fechar. Depois fui até o banheiro, sentei no chão frio e fiquei em silêncio por um longo tempo. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, ouvindo o barulho do ar-condicionado e comecei a pensar. Renato chegou às 8 da noite. Trouxe sushi, disse que o trânsito estava horrível, perguntou se eu estava bem porque eu parecia quieta. Eu disse que estava com dor de cabeça. Ele colocou a mão na minha testa, disse que eu precisava descansar e foi tomar banho. Eu fui até a mesa, abri o sushi, servi os pratos e esperei. Na hora do jantar, mencionei a visita da mãe dele com o tom mais casual que consegui. O garfo dele pausou no ar por um segundo. Menos de um segundo. Mas eu vi. Depois ele respirou, colocou o garfo na mesa e construiu em tempo real, na minha frente, uma das mentiras mais bem montadas que eu já ouvi na vida. Disse que a mãe devia ter confundido o endereço com o de um amigo dele que morava perto. Que ela já tinha feito isso antes. Que os lapsos de memória dela estavam piorando e ele estava preocupado, muito preocupado, que talvez fosse hora de conversar com o médico do asilo. Ele estava preocupado com a mãe. Eu olhei para ele, para os olhos que eu conhecia há 7 anos, para a boca que me disse eu te amo em 3 países diferentes. Que bom que você está de olho nela, eu disse. Ele sorriu aliviado, pegou o garfo de volta, disse que o sushi estava ótimo. Eu comi em silêncio e guardei tudo. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida, não porque eu estava destruída, mas porque eu não estava. E isso me assustava mais do que as lágrimas teriam me assustado. Eu acordava, tomava café, abria o computador, trabalhava. Jantar, televisão, boa noite. A rotina continuava idêntica por fora. Por dentro, eu estava virando cada pedra que encontrava. Comecei pelo óbvio. O número de uma imobiliária que tinha aparecido uma vez no extrato do cartão, 2 anos antes, categorizado como taxa de serviço. Na época eu nem tinha perguntado, agora eu pesquisei. Era uma imobiliária que trabalhava com locação de apartamentos no Itaim e na Vila Olímpia. Peguei o endereço. Rua Funchal. Fui a pé numa tarde de quarta-feira dizendo que ia à farmácia. Encontrei o prédio. Um edifício moderno, portaria com câmera, lista de moradores com sobrenomes no painel. Fiquei do lado de fora por uns 10 minutos. Não precisei de mais. O nome no interfone do apartamento 72 era Renato M. Ferreira. Nosso sobrenome. O apartamento dele. O apartamento que ele pagava com o dinheiro da conta que eu nunca via o extrato. Voltei para casa, fiz almoço, respondi e-mails. Naquela noite, enquanto Renato dormia, fui ao escritório, abri os documentos que ele guardava na pasta de arquivos do computador compartilhado e comecei a ler. Ele era organizado. Sempre foi. E essa organização, que durante anos foi uma coisa que eu admirava, se tornou a ferramenta que me entregou tudo. Havia extratos, contratos, comprovantes de transferência, 2 anos de aluguel pago todo mês, um apartamento mobiliado, contas de luz, internet, assinatura de streaming no nome dele no outro endereço. Uma vida paralela, administrada com a mesma eficiência com que ele administrava a nossa. Fechei tudo. Voltei para a cama. Me deitei ao lado dele no escuro.
O nome dela eu descobri 3 dias depois, por acidente, da forma mais banal possível. Ela marcou ele numa foto no Instagram, uma conta aberta sem restrição nenhuma, porque por que ela teria restrição? Ela não sabia que havia algo a esconder. Débora, 29 anos, cabelo escuro, sorriso aberto, a expressão de quem acredita no que está vivendo. As fotos dela com Renato eram de casal, restaurante, viagem, sofá de apartamento que eu reconheci pela janela e pela cortina bege. Eu fiquei olhando para o perfil dela por um tempo. Débora não era vilã. Isso ficou claro para mim antes de qualquer outra coisa. Ela era uma mulher que estava sendo enganada com a mesma competência com que eu tinha sido enganada. A diferença é que eu tinha 7 anos e uma aliança. Me sentia enjoada. Não de raiva, de algo mais fundo, aquela náusea de quando a realidade finalmente cabe inteira dentro de você e não tem mais como fingir que não coube. Fui ao banheiro, molhei o rosto, me olhei no espelho por um momento. Eu me disse: você vai fazer isso direito. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Fernanda, advogada que uma amiga tinha usado no divórcio 2 anos antes. Marque uma consulta discreta, disse eu. Preciso entender o que eu tenho direito antes de qualquer conversa. Ela me atendeu na quinta. Levei tudo o que tinha encontrado. Extratos, comprovantes, o contrato da imobiliária que eu tinha descoberto o número pelo site. Ela ouviu em silêncio, fez anotações, depois juntou os dedos sobre a mesa e disse: Rosa, com isso aqui você sai bem. Eu assenti. Guardei os documentos na bolsa, mas antes de sair bem, eu precisava de mais uma coisa. Na semana seguinte, fui visitar Dona Lúcia no asilo. Levei brigadeiro, como sempre. Sentei ao lado dela no jardim coberto e fiquei 1h30 conversando sobre tudo e sobre nada. Ela estava feliz. Me chamou de querida. Não me chamou de Rosa, mas me chamou de querida e era suficiente. Antes de ir embora, sem forçar, sem manipular, só ouvindo, Dona Lúcia mencionou que o Renato tinha ligado naquela manhã dizendo que ia viajar no feriado com a namorada, que ela era muito simpática, que ela esperava conhecer melhor logo. Feriado. Daqui a 10 dias. Anotei tudo mentalmente. Agradeci. Dei um abraço. Disse que voltaria na semana seguinte. Passei a visitar Dona Lúcia toda semana a partir dali. Não por estratégia, pelo menos não só por isso. Havia algo naquela mulher que me acalmava. Ela não sabia o que estava acontecendo, não entendia o tamanho da história em que estava inserida. E talvez por isso a presença dela fosse a coisa mais honesta que eu tinha naquele período. Em casa, continuei igual. Jantar, televisão, boa noite. Renato estava confortável. Essa era a palavra certa, confortável. 7 anos construindo uma mentira funcional deixam a pessoa assim, relaxada, quase descuidada, porque o pior que podia acontecer nunca aconteceu. Numa noite, enquanto eu estava no sofá com o notebook, ele chegou por trás, me deu um beijo no topo da cabeça e disse, com aquele tom levemente superior que ele usava quando queria parecer afetuoso e condescendente ao mesmo tempo. Você é muito tranquila, sabia? Nunca fica me enchendo o saco com ciúme, com pergunta. É bom ter uma mulher assim. Eu sorri para a tela do notebook. É mesmo? Eu disse. É, ele confirmou, e foi para a cozinha pegar água. Eu pensei, não estou esperando. Estou chegando. Faltavam 4 dias para o nosso aniversário de casamento. 7 anos. Eu comecei a planejar o jantar. Escolhi o Seta no Itaim. Era o restaurante onde a gente tinha ido no nosso 2º aniversário, quando ainda morávamos no apartamento menor, quando eu ainda achava que o que a gente tinha era real. Reservei uma mesa para 2, pedindo especificamente a mesa do canto, perto da janela que dá para a rua. Depois abri o WhatsApp e mandei uma mensagem para Renato. Jantar de aniversário, sexta, Seta, 8 da noite. Surpresa minha. Ele respondeu com um coração e um "Adorei, amor". Fechei o WhatsApp, abri o Instagram. Fui até o perfil de Débora. Peguei o direct. Escrevi. Meu nome é Rosa. Sou casada com o Renato há 7 anos. Moro com ele no Itaim Bibi. Sei que você não sabia. Achei que você merecia saber. Colei o endereço do restaurante e o horário. Enviei. Fechei o celular e fui dormir. Sexta à noite eu me arrumei com cuidado. Não exagerado, não chamativo, só cuidado. Vestido azul escuro, brinco pequeno, o perfume que ele tinha me dado de presente 3 anos atrás. Peguei a pasta que tinha preparado nos dias anteriores, coloquei na bolsa, cheguei ao restaurante às 7h40. Pedi água com gás. Esperei.
Renato chegou às 8h05 com aquele sorriso que eu conhecia, o sorriso de quem está chegando para uma noite boa, sem suspeita nenhuma. Disse que eu estava linda. Perguntou se eu já tinha pedido alguma coisa. Sentou, pegou o cardápio. Quando o garçom veio, ele pediu o vinho que a gente sempre pedia naquele lugar. Eu olhei para ele enquanto ele escolhia a taça. O rosto familiar, a voz familiar, 7 anos de memória colados em cima de uma mentira. O vinho chegou. Ele levantou a taça. 7 anos, ele disse com um sorriso genuíno, daqueles que eu não conseguia mais diferenciar do falso. Você aguentou 7 anos de mim. Isso merece comemoração. Eu levantei a minha taça. Bati levemente na dele. Merece, eu disse. Bebi um gole. Coloquei a taça na mesa. Abri a bolsa. Tirei a pasta e coloquei sobre a toalha branca sem dizer nada. Ele olhou para a pasta, depois para mim. A expressão ainda não tinha mudado completamente, mas havia uma fresta pequena de algo que não era mais conforto. O que é isso? Ele perguntou, com o tom de quem ainda está tentando achar a saída antes de confirmar que está fechado. Eu abri a pasta. Girei na direção dele. Extratos. Comprovantes de aluguel. Print screen de conversas que eu tinha encontrado no computador compartilhado. O contrato de locação do apartamento da Rua Funchal com o nome dele. 2 anos de documentação organizada com o mesmo capricho que ele usava para organizar as próprias mentiras. Renato olhou para os papéis. Ficou em silêncio. Eu não disse nada. Não precisava. Foi quando eu vi, pelo canto do olho, a porta do restaurante abrindo. Débora entrou de calça preta e blusa branca, o cabelo solto, os olhos procurando a mesa. Quando ela me achou, parou por um segundo. Depois caminhou até nós. Ela era mais jovem de perto. Tinha aquela expressão de quem saiu de casa sem ter certeza se devia ter saído, mas veio porque precisava ver. Eu entendi isso antes mesmo que ela chegasse à mesa. Renato a viu quando ela estava a 2 metros. A cor foi embora do rosto dele de uma vez. Débora parou ao lado da mesa. Olhou para ele. Olhou para mim. Olhou para os documentos abertos entre a taça de vinho e o pão que ninguém tinha tocado. Ninguém falou por um longo momento. O restaurante continuava funcionando ao redor. Garçons passando, mesas conversando, música baixa ao fundo. Mas naquele canto, naqueles 3 metros quadrados, o silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir o próprio coração. Renato abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Deixa eu explicar, ele disse. Débora deu uma risada curta, sem humor, daquelas que saem antes da pessoa decidir se vai chorar ou ir embora. 7 anos, ela disse, repetindo o número como se estivesse testando o peso dele. Olhou para mim. Você está bem? Estou, eu disse. E era verdade. Ela assentiu devagar. Depois olhou para Renato com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, era algo mais fundo. Era o olhar de alguém que percebe que o chão embaixo dos pés era falso desde o começo. Não precisa explicar nada, ela disse para ele. Eu já entendi tudo. Pegou a bolsa no ombro e foi embora. Sem cena, sem grito, sem esperar resposta, eu fechei a pasta. Coloquei de volta na bolsa. Peguei a taça de vinho e terminei com calma. Renato continuava sentado. Pela primeira vez em 7 anos, ele não tinha nada para dizer. Doutora Fernanda vai entrar em contato com você na segunda-feira. Eu disse, levantando. Sugiro que você contrate um advogado até lá. Coloquei a bolsa no ombro, peguei o casaco e caminhei em direção à saída. O garçom me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, agradeci, deixei a gorjeta na mesa. Saí para a rua. O ar estava mais fresco do que quando eu tinha entrado. Os meses que se seguiram não foram simples, mas foram meus. Cada decisão, cada assinatura, cada dia acordando sabendo exatamente o que eu estava fazendo e por quê. A doutora Fernanda foi precisa. Com os documentos que eu tinha reunido, o processo foi mais direto do que Renato esperava. Ele tinha desviado o dinheiro da conta conjunta por 2 anos. Isso tinha nome, tinha peso jurídico, tinha consequências. Saí com metade de tudo que era nosso, mais uma reparação que ele preferiu pagar a ver virar processo público. O apartamento ficou comigo. Ele voltou para a Rua Funchal, onde, ironicamente, o contrato venceu 2 meses depois e o locador não renovou. Não senti prazer nisso. Senti, estranhamente, muito pouco.
Quando você passa semanas se preparando para uma coisa, quando você coloca tanta energia na precisão e na espera, o momento em que chega parece quase silencioso. Não há fogos, não há música, só a sensação de que uma porta fechou direito. Débora me mandou uma mensagem 2 semanas depois do jantar. Curta, direta, ela tinha descoberto outras coisas e queria saber se eu poderia assinar uma declaração para o processo dela. Eu assinei sem hesitar. Marcamos um café para trocar os documentos. Chegamos, pedimos, sentamos, conversamos por quase 2 horas sobre coisas que nem eram sobre ele. Não nos tornamos amigas, mas nos tornamos algo que não tem nome exato, 2 mulheres que foram enganadas pelo mesmo homem e escolheram sair pela porta da frente. Dona Lúcia continua recebendo minhas visitas toda semana. Ela me chama de querida, às vezes de filha, raramente de Rosa. Um dia perguntei como estava o filho. Ela disse que ele estava bem, que tinha ligado, mas que não ia visitar tão cedo. Eu disse que estava ótimo, que ela não precisava se preocupar. Ela segurou minha mão e disse que eu era muito boa. Eu segurei a mão dela de volta e não disse nada. Tem uma coisa que me acompanha desde aquela noite em que fui ao banheiro, sentei no chão, molhei o rosto e decidi que ia fazer certo. É a memória de uma mulher que cheguei a ser por um tempo, a que fingia não ver porque ver doía demais. Eu entendo ela. Não tenho raiva dela, mas não quero mais ser ela. A traição maior não foi a outra mulher, não foi o apartamento escondido, não foi o dinheiro desviado, foi a decisão, repetida todo dia por 7 anos, de acreditar na versão que não doía em vez de confiar no que eu mesma via. Eu observo as coisas, sempre observei. Só esqueci por um tempo que observar sem agir é só outra forma de ficar parada. Hoje eu estou no apartamento do Itaim, que é só meu, com o café que eu faço do jeito que eu gosto, no silêncio que eu escolho, na hora que eu quero. Tem dias que a solidão pesa. Tem dias que eu olho para a aliança que eu tirei e guardo numa gaveta sem saber por que ainda não joguei fora. Mas tem outros dias, a maioria agora, em que eu acordo e sinto os pés no chão com uma firmeza que eu não sentia há muito tempo. Algumas mulheres são enganadas porque amam demais. Outras porque os homens subestimam o quanto elas observam. O erro de Renato não foi me trair, foi achar que porque eu era calma, eu não estava prestando atenção. Eu estava, eu sempre estive.